queria agradecer o tempo de vocês, de conversar com a gente sobre avicultura, conversar com a gente sobre essa parceria entre empresas, universidades. Hoje a gente está aqui na Universidade Federal de Uberlândia, a gente acabou de fazer uma visita técnica no Lapéia e eu estou aqui com o professor Bruno, estou aqui com o doutorando Lindomar, e é um prazer conversar com vocês, sejam muito bem-vindos aqui a esse bate-papo. E eu já queria começar perguntando para você, né, professor Bruno, um pouco da sua trajetória e depois para você também, Lindomar. Como que foi essa transição dessa parte que você trabalhou muito no mercado e agora está vindo para essa parte do doutorado? Então, começando com você, doutor Bruno, como que foi, essa chegada em Uberlândia? Quais os trabalhos que você está realizando aqui no Lapéia? Conta um pouco para a gente da sua trajetória. Olá, Ricardo. Quero agradecer primeiramente aí a presença de vocês aqui, né, do grupo 3TC. Acho que é bem importante essa parceria e essa troca de conhecimentos aí, de experiências que a gente teve ao longo do dia. Falando um pouquinho de mim então, sou médico veterinário, né, tenho uma formação que desde o início da minha graduação foi voltada para a área de produção animal. Eu me identifiquei logo, como um amante da avicultura na minha graduação, e desde então eu direcionei meus caminhos para dentro da área de nutrição, de produção e de avicultura, né. Então fiz mestrado nessa mesma área, fiz meu doutorado nessa mesma área, e desde 2022 estou aqui na Universidade Federal de Uberlândia como professor de nutrição de Legal, aves e suínos, né, de animais não ruminantes, e mais recentemente coordenando o Lafeia, que a gente teve o prazer a de possibilidade de participar. conhecer agora na parte da manhã, né, que é o Laboratório de Produção e Experimentação Avícola aqui da universidade, que foi reinaugurado depois de um longo tempo inativo aí na nossa instituição, né. Não, que legal, Bruno. Obrigado, né, por ter aberto essa possibilidade da gente conversar. Eu quero saber mais do Lateia depois, como que foi esse projeto. Mas eu queria também te conhecer, Lindomar. Então, a gente já conversou muito ali na visita em campo, mas conta um pouco da sua trajetória, o que que te motivou a fazer essa transição, qual que é o seu tema de doutorado? Olá, Ricardo. Olá a todos. Então, eu sou Lindomar, né, médico veterinário também de formação. Estou aqui na UF, no programa de pós-graduação, né, cursando doutorado. Fiz meu mestrado aqui na universidade também, Legal. mas eu venho do mercado, né, então venho da indústria. Trabalhei ali 6 anos, né, a campo ali, e senti essa necessidade, né, de vir buscar mais conhecimento aqui na universidade. Então, conheci o professor Bruno no ano de 2024. Então nós começamos ali uma parceria, né, de orientador e orientado, e de lá para cá, né, nós vem juntos, né, ali buscando ali cada vez mais a gente melhorar ali os meus conhecimentos dentro da universidade. Sempre tive essa paixão pela área de produção, né, especialmente ali avicultura também, e hoje nós estamos trabalhando numa linha aqui da produção animal, né, na área de nutrição de não ruminantes, e hoje nós Uhum. estamos mais focados ali na parte de nutrição de aves, né. Então nós vamos trabalhar ali com alguns aminoácidos, né, alguns aditivos ali na dieta alimentar dessas aves ali para a gente chegar ali num meio termo ali da gente conseguir, bons resultados da pesquisa para a gente contribuir para a indústria avícola ali também. Então você traz um pouco da prática ali, do manejo da indústria, e agora nessa área acadêmica também, né, Lindomar. E como que foi para você estar nesse dia a dia acadêmico comparado com o dia a dia que você tinha na indústria? Com certeza, né, então, acho que essa bagagem, né, que eu pude vivenciar a campo, né, lá no mercado, isso contribui sim, né, para minha formação hoje, porque eu pude vivenciar, né, como que é realmente uma rotina ali no dia a dia, e hoje eu utilizo essa bagagem para eu aplicar dentro da universidade, né. Então eu tenho essa rotina diária ali de contato, tanto com os alunos de graduação, com o professor Bruno ali na rotina, né, diária do setor, e isso contribui para que eu sinta mais confiança, né, para poder realizar ali as nossas pesquisas, ali os nossos experimentos aqui dentro da universidade. E tudo isso foi possível pelo Lateia, né, professor Bruno. Como que foi esse projeto? O que que te motivou a engajar com a universidade, a buscar parcerias de mercado para tirar do papel esse sonho aí? Conta pra gente como é que foi o Lateia, essa construção. Realmente foi e continua sendo um sonho, né. Eu tenho uma veia muito voltada para o lado da pesquisa, né. Eu sempre, entendi que a minha carreira docente seria com um grande foco em pesquisa, em ciência avícola em específico, né, que é o Uhum. modelo animal que eu gosto de trabalhar.
E aí quando eu cheguei aqui na UFO, já de cara, já tentei começar a mexer os pauzinhos aí para conseguir fazer a adaptação do setor e reativar o nosso setor de avicultura, que originalmente ele sempre esteve em atividade dentro da universidade, mas nos últimos anos, né, depois de troca de docentes e equipe foi mudando e acabou que não tinha mais, uma equipe voltada para a estrutura que o Lapéia oferece, né, Uhum. de produção animal mesmo. Então eu cheguei aqui com esse objetivo. Não foi fácil o começo, porque, a instituição infelizmente não tinha condição de nos suportar em toda a necessidade de recursos, de estrutura que a gente Sim. precisava para adaptar o setor. Então fui buscar parcerias na iniciativa privada, né. E foram alguns anos aí de conversa, de elaboração de projetos, até que a gente definiu, encontramos os parceiros, a 3TC é um deles inclusive, Uhum. né, e aí fizemos toda a adaptação, então hoje a gente tem, como vocês viram ali, um galpão plenamente funcional que mimetiza exatamente as condições que a gente tem de mais alta tecnologia na produção comercial de aves a campo, né, adaptado para uma estrutura de pesquisa, porque o foco ali é a gente levar alunos, levar pesquisadores para desenvolverem projetos na área de nutrição, na área de produção, né, que visam contribuir aí com conhecimento para a melhoria da agricultura no Brasil e no mundo, né, por que não? Sim, sim. E que legal, né, que legal que a gente pode fazer parte de um projeto tão bacana, que influencia vidas de doutorandos, como do Lindomar, mas da avicultura em geral ali, né, trazendo essa melhoria, esses benefícios. E agora eu queria entrar mais nessa parte da avicultura, como 2 especialistas que vocês são, como que é esse ciclo da avicultura em termos de processo produtivo? Muita gente, ainda não entende a avicultura como se fosse uma indústria mesmo, uma indústria alimentar, que exige ciclos, que tem que tudo ser mensurado, que tem retorno financeiro, que tem essa pesquisa acadêmica. Como que funciona o ciclo produtivo dentro da avicultura, professor? Então, a avicultura é uma cadeia muito dinâmica, né, em qualquer situação que ela se enquadre, seja no Brasil, seja fora do Brasil. A gente é um dos grandes players, né, o nosso país é um dos grandes representantes da indústria avícola Uhum, mundial, né, somos grandes produtores, somos um dos maiores exportadores mundiais de carne de frango, né, e não exportamos muito ovo ainda, hum, né, mas temos uma tendência aí de aumentar essa exportação de ovos também, embora produzimos muito uma quantidade grande de ovos. Cadeia avícola, então, ela se divide nesses 2 segmentos, né, o galos, a espécie galos, ela dá origem a animais de categorias diferentes. A gente tem a categoria de corte, né, o uhum, frango de corte, e a categoria de postura, que é a mesma espécie, mas com melhoramento genético voltado a desenvolvimento de características reprodutivas. Então, a ave que vai colocar o ovo que a gente consome ali sim, que a gente compra na gôndola do que seria a supermercado. matriz Seriam as aves de postura, de as postura. galinhas poedeiras, né. Uhum, Essas são as aves comerciais, né. As matrizes são as mães, os avós, os bisavós do sistema comercial sim, que fornece o produto que diretamente a gente consome, né. Na cadeia de corte, então, a gente tem aí diferentes possibilidades de abate de aves, temos aves de ciclo mais longo, de ciclo mais curto, uhum, né. O macho normalmente é abatido um pouquinho mais velho, gira aí Brasil abate em torno de 42 até uns 45 dias de vida, a fêmea um pouquinho mais cedo, em torno de 35 dias, com pesos um pouco diferentes, né, mas com uma estrutura totalmente verticalizada no nosso país, então a gente tem grandes empresas, grandes integrações, grandes cooperativas, orquestrando praticamente todos os elos da cadeia produtiva, uhum, desde ali da elaboração dos produtos, dos insumos que vão dar origem à ração, à alimentação dos animais, passando pelos incubatórios, né, que vão ser os locais que vão receber os ovos férteis, uhum. que vão dar origem às aves comerciais, até o sistema final produtivo, que vai ser de onde vai sair realmente o produto foco dessa Produção. cadeia toda, né, ou ovos para consumo ou E e as mo carcaças de aves. e movimenta, né, vários profissionais, movimenta um mercado enorme, né, e quando a gente vê esse ciclo produtivo na avicultura, eu me preocupo também com o manejo, eu me preocupo ali também com essa questão humana e desse fator humano na produção ali. E agora eu queria saber de você, Lindomar, como essa parte do manejo na avicultura, nos ciclos produtivos, como que você enxerga a mão de obra
no setor de avicultura para que toda essa cadeia que o professor acabou de falar para a gente aconteça da melhor maneira possível? A mão de obra, né, na avicultura, ela é muito importante para nós, né, porque se nós formos pensar, como o professor Bruno falou, o ciclo da ave, ela é muito rápido, né, então se a gente for Uhum. pensar ali entre 40 e 45 dias a gente tem o abate da ave, que ela chega ali no peso de abate, então a gente precisa ter esses cuidados ao longo, né, da vida desses animais, para que a gente possa entregar ali um produto final de qualidade. Sim. Então, se eu falhar na mão de obra, seja ele desde o do início ali do alojamento das aves, ou no meio desse período, né, na idade intermediária ou na fase final, se a gente tiver alguma falha de manejo, eu vou impactar lá no meu produto final. Uhum. Então essa mão de obra ali diária, né, esses cuidados com esses animais, ela é muito importante, porque se eu falhar em algum momento, eu não consigo entregar um produto de qualidade. E aí, consequentemente, nós vamos ter ali um produto inferior, o valor desse produto ele vai ser inferior também, e aí também tem a questão do bem-estar animal que nós precisamos atender ali todas aquelas exigências, né, das aves para a gente garantir ali o bem-estar ao longo de todo o ciclo da vida desses animais. Não, e eu perguntei essa parte do manejo, porque eu queria entender qual é o papel do LAPEA e qual que é o papel da universidade, dessas pesquisas, para a gente melhorar o manejo, a gente melhorar todas essas etapas do processo da avicultura como um todo, desde o produtor que está pensando na taxa de eficiência, desde quem está fazendo o manejo ali em campo, desde a indústria. Qual que é o papel acadêmico que você vê do LAPEA nessa contribuindo ali com a formação da mão de obra e da formação cultural mesmo sobre esse processo produtivo da avicultura. O papel das universidades é fundamental, né, Ricardo, para a gente ter a formação de uma mão de obra de qualidade, né, como o Lindomar falou, é um dos grandes gargalos da avicultura, a qualidade da mão de obra, né. E por ser um sistema altamente tecnificado, a avicultura ela tem umas especificidades que a colocam num patamar até diferenciado em relação a outros sistemas produtivos animais. A gente precisa de uma mão de obra, básica, mas que tenha condição de registrar informações, os controles que se tem na avicultura são muito intensos, né, então Uhum. não é qualquer tipo de funcionário de colaborador que serve, que atende às demandas, às necessidades da avicultura, então precisa ter um treinamento para esse pessoal mais de base, né. E a gente precisa de uma formação de profissionais de nível superior também de excelência, né, principalmente para a gente manter as nossas condições que foram atingidas aí, a duras custas dentro do país, né. A gente tem a necessidade de um controle rigoroso em aspectos sanitários, em aspectos, legais, em rastreabilidade, né, que fazem parte do serviço dessa mão de obra mais qualificada. Essa mão de obra mais qualificada é um dos focos aqui do nosso laboratório, né, então, dentro aqui da nossa universidade, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a gente tem possibilidade de trabalhar com equipes multidisciplinares, então a minha equipe de pesquisa tem alunos da graduação em medicina veterinária, tem alunos da graduação em zootecnia, além do pessoal da pós-graduação, como é o Lindomar, né. Essa interação de profissionais distintos aí, de áreas de formação distintas é muito salutar, é muito interessante do ponto de vista de geração Sim. de troca de conhecimentos e é uma equipe bem dinâmica nesse sentido, né. E o nosso intuito é trabalhar com a parte de extensão também dentro do Lapeia, né. Então, Legal. ao longo do tempo a gente planeja estruturar nossas instalações ali, para ter uma sala de aula de apoio, para realizar treinamentos, né, de repente fazer parcerias com a própria indústria avícola aqui local, que é forte aqui em Uberlândia, né, Aham. treinando granjeiros, fazendo treinamentos a respeito de ambiência, a respeito de manejo, a respeito de sanidade, né. A respeito de nutrição, que é o meu métier mesmo, né, Sim. minha área de atuação. Então a gente vê o Lapeia se inserindo nessa cadeia com grande propriedade, com possibilidade de gerar muitos benefícios, assim, para nossa cadeia produtiva. Aí eu fico muito feliz de escutar isso, porque eu acredito muito que a inovação, ela parte do compartilhamento de informações e do inconformismo com o que a gente está fazendo, da maneira que a gente está fazendo. Acho que a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode divulgar boas práticas. E fico feliz que essa também seja, uma das missões aí do Lapé, que é difundir boas práticas, é a gente, compartilhar informações que podem elevar o nível da avicultura em termos de qualidade, em termos de eficiência para todo mundo.
A gente com sabe certeza. que hoje, a ambiência, o manejo, e acesso à informação, a dados que podem fazer a diferença ali no da qualidade do do animal, assim, e também da qualidade da produção. E eu percebi ali no nosso na nossa visita técnica, várias boas práticas que vocês fazem ali, eu vi a construção do oviário, a gente teve o privilégio de participar dessa construção, e agora eu queria saber das pesquisas que são realizadas lá, eh, e qual que foi a primeira pesquisa que vocês desenvolveram no Lapé? Eu sei que é um lote novo, e qual que foi o tema da pesquisa e quais resultados vocês esperavam atingir ou querem atingir com esse estudo que vocês realizaram lá? Perfeito. Bom, vocês tiveram a oportunidade de conhecer o primeiro lote, né, Aham. o primeiro experimento em desenvolvimento ali no Lapéia. E como uma nova instalação, uma nova entre aspas, né, porque a nossa instalação já é bem antiga, né, a estrutura física dela é da década de 70, mas foi feita toda uma adaptação, toda uma reforma, uma estruturação, uma adaptação para a gente incorporar nela tudo que de melhor em termos de tecnologia, em termos de produção animal hoje. Uhum. Mas a gente está conhecendo o nosso galpão nesse momento, né, o nosso laboratório. Então, um dos pontos chave ali vai ser a gente identificar se a gente tem uma condição homogênea, Legal. ambiental dentro do galpão ou não. O sistema de galpão que a gente tem ali é um sistema chamado Dark House. Ele é um sistema que a gente trata como Uhum. um galpão de pressão negativa, né, então a gente não insufla o ar diretamente para dentro do galpão, a gente liga exaustores e retira o ar, isso gera Uhum. uma condição de vácuo, uma pressão negativa dentro do galpão, isso faz com que o ar entre para ocupar esse espaço vazio por uma entrada específica de ar controlado também dentro do nosso galpão. Nesse sistema, é natural, termos diferenças de temperatura entre o ponto de entrada de ar em uma extremidade do galpão e o Legal. ponto de saída de ar na outra extremidade. Sim. Isso é inerente ao sistema e faz parte. Mas nós não podemos deixar essa diferença, descontrolada. A gente tem estratégias aí para tentar reduzir essa diferença e tentar manter o máximo de homogeneidade de ambiente dentro do galpão. Isso para as nossas pesquisas é fundamental, porque eu quero que as mesmas condições que uma ave numa extremidade do galpão recebe, de Uhum. temperatura, de umidade, de iluminação, eh, sejam replicadas na outra extremidade do Sim. galpão. Isso garante com que qualquer diferença que eu tenha de ganho de peso, de consumo de ração, de conversão alimentar entre essas aves, Aham. vai ser devido aos tratamentos que eu estou avaliando, não ao efeito Certo. das diferenças ambientais que eu tenho ali. Então esse primeiro experimento teve esse foco. A gente dividiu o nosso galpão em 9 microseções Uhum. e estamos comparando temperatura, umidade, velocidade de vento, iluminação, em cada uma dessas 9 regiões ao longo desse lote todo, para a gente verificar se temos diferenças ou não. A ideia é que, com esse primeiro experimento, se detectarmos algumas diferenças significativas, a gente reestruture Sim. dos nossos equipamentos para minimizar esse efeito, para a gente ter segurança para fazer os próximos experimentos com a certeza de que estaremos isolando o efeito dos tratamentos específicos que queremos avaliar. A gente não pode ter interferência do ambiente no desempenho dos animais. É, Esse é o ponto. dessa metodologia científica, né, professor, e Exato. muito bem organizado, parabéns pela estrutura, pela seriedade do trabalho de vocês. E você me falou de vários pontos aqui, né, você me falou de luminosidade, você me falou de temperatura, você me falou dos impactos da umidade ali. E eu queria saber de você, Lindomar, que está na prática ali, acho que você vai todos os dias ali fazer o seu trabalho em campo. Quais são os impactos da umidade na avicultura? É, a umidade, né, o pessoal tem o desafio da gente manter, né, tanto a temperatura quanto a umidade, para a gente garantir uma sensação térmica para as aves dentro do galpão. Quando a gente tem esses desafios, né, agora a gente está no período de baixa umidade, né, e então o controle de umidade dentro do galpão, ele é essencial porque se eu não consigo atingir uma umidade ali em torno de 70% de umidade para as aves, a gente vai estar comprometendo a qualidade do ar dentro do aviário, né. Então se eu tenho baixa umidade ali, um ar muito seco, a gente vai estar mais suscetível a formar poeira dentro do aviário. E essa poeira, ela é muito prejudicial ali para o sistema respiratório das aves, né, a ave ela é muito sensível. Então, se eu não garanto ali uma umidade ali próximo de 70% para garantir essa qualidade do ar, a gente começa a comprometer ali a saúde das aves, né. Então Uhum. hoje é um dos maiores
gargalos ali da avicultura, pensando em desafios sanitários, seria mais o sistema respiratório. Então a umidade ela era importante para a gente controlar isso e garantir ali uma qualidade, né, ali dentro do galpão para essas aves. E só lembrando, né, Ricardo, que para quem não é da avicultura, a poeira é inerente ao processo de produção avícola, Sim. porque a gente aloja os animais sob uma cama de um material mais macio, né. Uhum. Normalmente isso é ou uma maravalha, uma palha de arroz, um material de cobertura vegetal. Esse material naturalmente ele tem um índice de pulverescência elevado, né, ele gera bastante poeira. Se a gente está falando de galpão, que ainda funciona em pressão negativa, se uma incidência alta de vento dentro do galpão, essa poeira ela levanta e ela afeta os animais realmente. E você me falou também da luminosidade, né, então eu queria saber também quais são os impactos da luminosidade ali. Você me falou muito da gente ter uma metodologia científica, da gente ter um galpão mais homogêneo. Eu queria saber quais são os impactos da luminosidade na avicultura. Perfeito. Só para a gente concluir o tema da umidade antes de Claro, entrar na claro. luminosidade, o Lindomar lembrou bem e falou bastante bem dos problemas da gente ter uma umidade muito baixa, de ter um galpão muito seco. Mas o oposto também é complicado, Uhum, porque sob excesso de umidade, não só eu gero uma condição oposta na minha cama, né, eu vou ter formação de, excesso de umidade, uma cama compactada, uma cama muito úmida, que é prejudicial aos animais, uhum. e também em relação à possibilidade de troca de calor do animal, Sim, esse excesso de umidade também é extremamente prejudicial, né. A ave não é um animal que possui glândula sudorípara, ela não sua, como outros animais, como a gente, né. ela não tem essa capacidade de autorregulação, né, da Ela temperatura. tem, mas é diferente, ela usa Entendi. o mesmo princípio de troca de calor através da transpiração que a gente, por exemplo, utilizamos, Uhum, mas ela faz isso através da ofegação. sim. Então uma ave sob calor, ela está sempre de bico aberto, ofegando, aumentando a taxa respiratória para perder calor através da evaporação de água que sai através do vapor da água da respiração. Isso acontece perfeitamente quando eu tenho uma umidade baixa dentro do galpão, controlada. Por isso que esse Uhum, nível de 65, 70% é um nível mais ou menos padronizado. Se a umidade está muito baixa, muito abaixo disso, tenho problemas de galpão muito seco. Muito acima disso, a capacidade da ave de perder calor através da ofegação diminui. uhum. Então ela passa mais estresse por calor e o calor é extremamente prejudicial para ela. Então a umidade é um dos pontos-chave no controle ambiental do Então, galpão. antes da gente entrar em luminosidade, já que a gente está falando do calor, né, o calor traz prejuízo à avicultura? Demais, demais, né. O Lindomar já comentou que vamos pensar no frango de corte, né, uma Uhum, ave de ciclo super curto aí, em 45 dias ela está pronta, o uhum, animal está pronto para abate, ele entrou com 1 dia de vida e saiu com 1 mês e meio. Então um ciclo muito rápido. No início da vida, nos primeiros 14, 15 dias, essa ave tem uma demanda de aquecimento. tá. A temperatura ideal para um pintinho recém-alojado aí no primeiro dia é em torno de 34, 34 graus e meio. Então, normalmente eu preciso de sistemas de aquecimento, não talvez dependendo da região, não durante o dia todo, mas na parte da noite eu tenho que manter essa temperatura através de um aquecimento. Nesse período inicial, a ave começa a maturar, ela começa a desenvolver o sistema termorregulador dela, ela começa a desenvolver um empenamento mais robusto e tudo isso vai trazer condições para ela manter a temperatura dela sob Uhum, controle de forma mais eficiente, né. Essa é a fase onde termina a necessidade de aquecimento. Mas aí entra o outro lado da moeda. Se a sim. ave também consegue manter melhor o calor corporal, se ela está com o corpo mais isolado por conta desse empenamento cheio, ela tem mais dificuldade de perder calor. Então aí entra a fase de refrigeração do galpão. Sim. Então os galpões avícolas eles têm que ter essa dualidade, eu tenho que manter a temperatura elevada no começo e tenho que ter condições de resfriar ele muito bem no final. Se eu não consigo resfriar, passa calor. E aí você me perguntou o que que o calor gera de impacto. Primeiro impacto mais fundamental é o muda o comportamento da ave. Sob calor, ninguém gosta de se alimentar. Sim. Acontece com a gente, acontece com os animais. E eu preciso que a minha ave consuma para manter os índices produtivos. Se ela consome menos ração, ela deixa de ingerir os nutrientes que ela precisa no dia, ela deixa de ter o atendimento das suas exigências nutricionais atendido e ela perde desempenho, ela ganha menos peso, ela piora Uhum. produção de carne, se for uma ave de postura, piora produção de ovos, a qualidade de casca de ovos, né. E nessa situação, a gente precisa tentar atuar revertendo, esses efeitos adversos aí do calor.
tem estudos que mostram de maneira bastante clara, assim, a quantificação, a mensuração desse impacto do calor, né. Tem um método de pesquisa que chama pair feeding, uma alimentação pareada, né, a gente compara aves em temperatura de conforto, em temperatura de calor, Sim. consumindo ração à vontade ou consumindo a quantidade de ração que uma ave estressada por calor consome. Então a gente tem esses grupos em comparação. Esse tipo de experimento nos permite determinar o impacto real da temperatura. Isso já tem décadas aí de trabalhos nessa linha e a gente Uhum. sabe que uma ave exposta a uma temperatura de 32 graus, por exemplo, que é uma temperatura Sim. mais ou menos padrão para a região que a gente está aqui, né. Sim, é um dia Estamos em típico aqui de Uberlândia, mas Uberlândia. mas estamos numa região quente, né. Uhum. A ave exposta a essa temperatura a vida toda, ela tem uma redução em torno de 25 a 30% de consumo de ração, né. Significativo, hein, professor? Significativo. Toda a perda de desempenho dela, eh, é causada por uma combinação de fatores. Somente a redução de consumo alimentar é responsável por cerca de 70% do impacto negativo sobre conversão alimentar, sobre ganho de peso. Os outros 30% são efeitos diretos da exposição ao calor. Isso que é o legal, esse tipo de experimento, porque se eu não faço essa separação desses Sim, grupos, eu acho que tudo é consequência somente da diminuição do consumo de ração. sim. Mas o calor tem um impacto direto, por exemplo, na secreção de hormônios, relacionados a estresse no animal, na ave a corticosterona é um desses hormônios. Esse é um hormônio extremamente catabólico, vai fazer o animal, eh, degradar mais massa muscular, mais tecido adiposo, para gerar energia e nutrientes que ela não está ingerindo mais através da Sim, alimentação. sim. E a própria ativação desse mecanismo de perda de calor que a gente comentou anteriormente, através da ofegação, demanda energia, demanda trabalho muscular. Então o Uhum. animal em estresse por calor, ele tem a exigência de energia dele elevada. Se ele está Entendi, consumindo menos ração, ele está ingerindo menos energia. De onde que vem essa energia? Do próprio catabolismo das reservas corporais. entendi. Então, via de regra, esse impacto direto do calor, aumentando a secreção de hormônios catabólicos e aumentando a demanda de energia do animal numa situação onde ele está comendo menos, é responsável por cerca dos 30% aí de quebra de desempenho que eu tenho nessa Aí exposição ao calor. e financeiramente tem um impacto relevante também, né, se a gente está falando de uma conversão alimentar menor. Eh, e os impactos do calor contribuindo para talvez uma taxa de mortalidade maior devido a esses efeitos Exato, é. sanitários que a gente conversou aqui, tem um prejuízo significativo em termos financeiros. Então o calor impacta diretamente a parte financeira do ciclo da avicultura, né, professor? Exato, é. Imagine que nessa condição, todo o sistema imune do animal vai estar comprometido, então, mesmo que eu faça um programa vacinal adequado, para Aham, dar um suporte imunológico para aquelas enfermidades que tem ali na minha região, o animal não tem condição de responder da maneira como é esperado. entendi. Então, a ocorrência de infecções, de enfermidades aumenta, né, a suscetibilidade do animal exposto ao calor é maior nessa situação. Eu tenho um outro problema grande, esse animal diminui o consumo de ração, mas aumenta o consumo de água para tentar se refrigerar, né. Sim. E aí esse consumo de água elevado vai ter que sair através da excreção do animal também. Uhum. Então eu também, sob calor, eu pioro a qualidade de cama pela excreção Entendi. de excretas mais aquosas aí pelo animal, né. Então, tem uma série de transtornos, e o aspecto econômico, ele está envolvido em todas essas situações, Sim. né. Sempre que o animal não responde conforme o esperado em termos de desempenho, eu estou gastando mais ração para produzir a mesma quantidade de carcaça de carne, né. Sim. E isso impacta o resultado e o lucro do produtor. O lucro produtor, que no final do dia já está exprimido, né, então, toda taxa de eficiência é extremamente importante na hora que a gente está falando do mercado. E trazendo essa parte do mercado, Lindomar, essa parte de amplitude térmica é um desafio, a gente controlar esses picos de temperatura. E como que você vê o papel do isolamento térmico nessa redução da amplitude térmica, ou seja, esses picos de temperatura no campo e na prática ali na avicultura? Conforme o professor Bruno já havia falado também, que esse nosso primeiro experimento, né, para a gente conseguir mensurar como que é o comportamento do nosso galpão, então essa amplitude dentro do galpão, a gente quando eu tenho diferentes pontos que eu não consigo garantir essa homogeneidade ali de amplitude térmica, sensação térmica, Uhum, a gente começa a ter ali eh, um desequilíbrio, né, ali no desempenho dessas aves. Então eu vou ter pontos que eu vou ter aves que elas vão estar mais desenvolvidas, eu vou ter pontos que essas aves vai estar menos desenvolvidas, além daquela questão de estresse, né. Então,
Se eu não consigo garantir uma sensação térmica para aquela ave naquele determinado ponto, eu não consigo distribuir essa homogeneidade dentro do oviário, eu vou estar, de uma certa forma, beneficiando algumas aves e eu vou estar prejudicando o desenvolvimento de outras aves. Entendi. Então, isso é importante a gente garantir, né, isso dentro do oviário de uma forma mais homogênea possível. Aí, então, pela devolutiva de vocês, o que eu estou entendendo é que um bom sistema de isolamento térmico na avicultura, ele precisa trabalhar tanto no primeiro ciclo, nessa parte do aquecimento, que é de melhorar a ambiência para reter o calor e, assim, diminuir os custos de aquecimento e trazer essa homogeneidade ali na produção. E também no segundo ciclo, que é de impedir que essa transferência de calor da parte externa influencie no ciclo, nessa parte que eles precisam ganhar peso, essa parte que eles têm que fazer esse controle evaporativo, como o professor ilustrou ali. Então tem que funcionar para o frio e para o calor. Então, eu queria fazer essa pergunta, né, sobre a importância do isolamento térmico para você, professor, para a redução do estresse térmico e se você vê uma correlação dessa parte do controle da ambiência e de picos de temperatura na conversão alimentar. Perfeito. A amplitude térmica é algo extremamente complexo da gente lidar, porque apesar do nosso sistema, dos sistemas mais modernos aí de produção avícola, terem capacidade de um controle interno do ambiente do galpão, a gente ainda é susceptível às alterações que acontecem fora do galpão, né. Então a gente está Uhum. numa época bem ilustrativa dessa situação, né. Estamos aí nos Sim, meses frios do ano, com sim. umidade baixa, e todo mundo percebe, a amplitude térmica ao longo do dia é gigantesca, né. A gente tem todos os controles de temperatura e umidade do galpão, então é fácil da gente saber como é que isso tem ocorrido. Vou dar um exemplo para você desses últimos dias. A gente teve as temperaturas mínimas aí, Uhum. no finalzinho da madrugada, lá pelas 4, 5 horas da manhã, em torno de 12, 13 graus, e durante o dia, fora do galpão, a gente chega a 33, 34 graus Celsius perto da hora do almoço. Então essa amplitude ela é gigantesca, nós estamos falando aí de 20 graus praticamente de diferença de Sim. temperatura. O impacto para o animal é terrível, né. Quando a gente está falando de ambiência, às vezes a gente se preocupa muito com a lona para baixo, né, professor? A gente, não consegue enxergar essa parte da ambiência como parte estrutural do galpão. Então eu queria agora perguntar para vocês essa parte de estrutura do galpão. O que que fica normalmente acima da forração ali? Como são as estruturas de telhado? Como que a avicultura constrói esses galpões? Se já constrói os galpões pensando que a estrutura pode contribuir com a ambiência ou se ainda estamos engatinhando nesse conceito de uma construção de um ambiente eficiente para melhorar a ambiência produtiva? Quem quer responder? Falo eu? Bom, vamos pensar no início nos tipos de instalações mais antigas que a gente tem, que ainda estão em funcionamento, e Sim. depois caminhar para o que a gente tem de mais atual, né. Antigamente, as construções eram construções baseadas numa estrutura de alvenaria, Uhum. com telhado em telha de barro, cerâmica, com excelente isolamento, né, são telhas com Sim, de uma boa cerâmica capacidade natural, né. de de Resistência impedir de térmica mesmo. resistência térmica, exato. Sim. Então as instalações antigas, elas tinham essa estrutura, embora não tivessem a tecnologia toda para manter, o padrão que a gente necessita de troca de ventilação, de de Uhum. de qualidade interna de ambiente tão adequado quanto a gente tem hoje. Mas em termos de isolamento, de incidência de calor pela insolação, Radiação. esses telhados mais antigos, eles funcionavam muito bem. Aí migramos para uns modelos de construção, mais industriais, né, que demandavam uma quantidade muito maior de material, mudamos o sistema de cobertura do galpão, começamos a utilizar as telhas de fibrocimento. Bom, e aí essa estrutura de telhas em fibrocimento, de materiais alternativos à cerâmica convencional, atende muito bem às demandas de facilidade de construção, de Uhum. barateamento de custo, né, são um material mais leve, que demanda menos investimento em cobertura, mas ao mesmo tempo ele tem uma capacidade de isolamento térmico inferior. Inferior. E aí surgiu a necessidade de a gente começar a trabalhar melhor as condições internas do galpão, que agora não eram mais supridas com o isolamento que a telha de barro nos fornecia. Ao mesmo tempo surgiram os sistemas mais modernos de ambiente, como é o que a gente falou mais cedo, né, os sistemas com pressão negativa, né, e aí eu comecei a entender que
Se eu quero controlar melhor o ambiente, eu tenho que ficar menos dependente das interferências externas Exato. de temperatura e umidade dentro do meu Ah, galpão. Então vamos pensar em, ao invés de deixar as cortinas laterais abertas e colocar o ar forçadamente para dentro do galpão uhum. para refrigerar os animais, vamos fechar as laterais do galpão, vamos manter o isolamento tanto na parte superior quanto na parte lateral e tentar controlar melhor o ambiente ali dentro, né. E aí nessa situação os materiais de isolamento passaram a ser fundamentais. No modelo de construção ainda com essas telhas de fibrocimento, a gente começou a ter necessidade de colocar forro e materiais isolantes para evitar a entrada de calor em excesso da cobertura do galpão para o interior do galpão. E nas laterais a mesma coisa, se a gente fecha a cortina, a gente pode ter estruturas de isolamento melhores Sim. nas laterais, e isso me garante um conforto maior ali dentro. E esse ponto é muito legal, professor, porque você me falou dessa mudança na mentalidade da construção dentro da avicultura, como que os galpões foram se modernizando, se adaptando dessa necessidade hoje do isolamento térmico na avicultura, tanto comercial quanto em pequena escala. Mas a gente tem que falar também da temperatura que está mudando. A gente tem que falar também sobre a tendência de aquecimento. A gente teve o impacto de ondas de calor, que saíram várias reportagens sobre a mortalidade de aves com as ondas de calor. A gente vem se preparando agora para um super El Niño. Como que você vê essa parte do aquecimento global que influencia a temperatura nessa necessidade de adaptação da avicultura em termos de procurar isolamento térmico eficiente e melhorar a estrutura construtiva do ambiente? É, você tem razão. Vivemos em uma fase de mudanças climáticas aí, né? Somos de uma geração que está enfrentando isso com grande intensidade. E os animais também sentem o reflexo dessas alterações, assim Uhum. como nós, seres humanos. As estruturas de galpão, os materiais que temos disponíveis hoje para a construção de galpões, elas são interessantes e nos permitem trabalhar em uma condição quase que ideal, né. A questão é equilibrar o Uhum. investimento que a gente faz nesses equipamentos com a possibilidade de retorno financeiro que Sim. o nosso plantel vai nos dar, né. Nesse sentido, temos vários materiais aí que nos auxiliam e que já são bastante utilizados na avicultura, né. Temos os isopainéis, né, temos as telhas, o pessoal conhece por telha sanduíche, né, que é um material que tem um Sim. um isolamento central aí. Eh, Temos os forros com material mais isolante, né, com Sim. coberturas de isopor, de algum material que Uhum. promova um maior isolamento. Tudo isso entra nessa linha de melhorar o ambiente interno para a gente ficar menos dependente das condições externas que chegam ao nosso galpão, né. Você perguntou especificamente da situação agora que estamos aí em fase de super El Niño e tal. Aham. Difícil prever o que vai acontecer no futuro, mas eu acho que garantir qualidade de isolamento térmico, qualidade de isolamento no sentido de garantir que o ar que entra no meu galpão só entre pela entrada de ar, que é a região especificamente adaptada para refrigerar esse ar que entra no meu Aham. galpão, e garantir uma ventilação adequada dentro do galpão, que me permita retirar o excesso de gases, de poeira, mas também o excesso de umidade. Sim. Isso é fundamental, porque se eu não retiro a umidade interna do meu galpão através de um sistema de ventilação bem ajustado, eu não consigo usar em plenitude o meu sistema de refrigeração, que é evaporativo, que depende da água. Hum. Então, acho que esses são os gargalos que a gente enfrenta aí. Uma estrutura bem construída, com equipamentos que garantam isolamento térmico e isolamento no Uma termos de vedação. vedação, é o que a gente precisa para garantir a máxima eficiência dos nossos galpões. Você me falou sobre esses novos materiais, e eu queria entrar agora nessa parte de inovação e da importância do isolamento térmico na avicultura, porque a gente sabe que a telha sanduíche muitas vezes ela é inviável na avicultura, dado ao seu peso estrutural, dado ao seu custo, dado à dificuldade de manutenção que uma telha sanduíche pode gerar para o produtor. A gente vê muita gente procurando novas tecnologias e entra também o nosso objetivo como Grupo 3TC, que é auxiliar o produtor com uma tecnologia que vai funcionar para o frio e para o calor, um isolamento térmico que não sofre com os impactos da umidade e também consegue ajudar em toda essa parte do ciclo, tanto na primeira parte do aquecimento, mantendo essa temperatura, quanto
da refrigeração, impedindo essa temperatura, principalmente via irradiação solar, da parte externa para a parte interna, funcionando como uma garrafa térmica mesmo. E agora foi a primeira experiência de vocês com essa nova tecnologia. Então eu queria saber a percepção de vocês 2 sobre a utilização do isolamento térmico 3TC em aviários. Começando por você, Lindomar, você vem do mercado, você já, trabalhou com vários tipos de aviário, com isolamento, sem isolamento, com isolamento, talvez um isolamento fibroso ali, uma lã ou talvez um isolamento com isopainel, e agora você teve essa oportunidade de trabalhar com isolamento térmico 3TC. Qual foi a sua percepção em termos de ambiência, em termos de controle de temperatura com o isolamento térmico 3TC? Muito boa pergunta, né, assim, nesse tempo de mercado, né, 6 anos ali, então eu trabalhei prestando assistência técnica para diferentes produtores, né, com diferentes tecnologias, Aham, né, então, minha primeira experiência com a parte de isolamento 3TC, né, então estou acompanhando na rotina mesmo ali no dia a dia, né, então eu observo ali como que é essa questão de ambiência do comportamento das aves, né, e eu vejo, uma diferença muito significativa, né, porque, quando nós alojamos esse nosso lote, né, nosso primeiro lote do nosso experimento, uhum, nós pegamos ali baixas temperaturas, né, ali na madrugada, nós tivemos temperaturas externas ali de 10, 12 graus, principalmente que a gente está aqui na fazenda, né. sim, Então esse é um desafio muito grande, porque na fase inicial nós precisamos ali de uma temperatura próxima de 34 graus. aham, Então se a gente não tiver ali uma tecnologia, uma estrutura adequada para poder garantir esse aquecimento na fase inicial, a gente começa a ter prejuízo lá do desempenho dos lotes lá desde o início, conforme o professor já havia falado, né. Então, essa parte do isolamento, eu pude observar, essa questão, né, do comportamento, do conforto térmico das aves, né, o nosso aquecimento aqui é aquecimento elétrico por lâmpadas infravermelho, então, a gente conseguiu garantir uma homogeneidade ali por todo o legal. galpão. Porque como o nosso sistema aqui ele é dark house, então a gente tem a parte, conforme o professor falou, a gente tem os exaustores que vai puxar o ar por pressão negativa, mas a parte de entrada de ar do galpão é uma entrada mais frio, então onde a gente tem um desafio maior para poder garantir, né, essa uma temperatura ideal para as aves. Então, a gente pôde observar, né, com base nesses monitoramentos, a gente faz esse monitoramento ali diário, e a gente conseguiu garantir ali uma maior uniformidade, né, de distribuição de calor na fase inicial dos nossos lotes. E agora que nós estamos já partindo para a fase final, né, 30 dias, hoje daqui Aham, tá a idade das nossas aves, a gente já tem uma exigência diferente. Então a ave ela exige uma temperatura mais baixa de quando eu alojei elas, né. Então a gente consegue também ali, porque agora no período do dia a gente chega a temperaturas externas de 30, 32 graus. E a ave lá dentro ela tá uma temperatura desejada que nós programamos, próximo de 22, 23 graus. Então se a gente não tiver ali essa tecnologia, essa estrutura, a gente não consegue garantir aquele conforto térmico lá dentro, né. Então, por meio desse isolamento a gente consegue perceber essa diferença de comportamento das aves, porque a ave, por mais que ela não fala, mas aham. por meio do comportamento ela tá contando se ela tá confortável, se ela não tá, né, e a gente vocês puderam fazer uma visita técnica hoje e vocês viram lá, né, o comportamento, tinha a ave bebendo, comendo, ciscando, deitada, então aquilo ali é um comportamento que a gente espera ali, de um lote ali dentro do aviário, então a gente eu pude observar, né, essa diferenciação do desafio que eu enfrentava, né, lá no mercado, e hoje, o que eu vivencio aqui na prática aqui no Lapé. Ah, que legal. E essa é legal essa percepção, sabe, Lindomar, porque nós instalamos data loggers, a gente conseguiu fazer por via de um histograma, a gente conseguiu medir essa parte da amplitude térmica, essa parte de variação de picos de temperatura, e o data logger mostrando onde existiu o isolamento 3TC e onde não tem o isolamento térmico 3TC, a gente viu que teve uma amplitude térmica, uma diferença muito grande. Então, onde tem o isolamento térmico 3TC, a gente conseguiu uma estabilidade maior, com menos picos de temperatura e com melhoria em ambiência. E eu queria saber de você, professor, que é uma nova tecnologia na avicultura, apesar do grupo 3TC ter mais de uma década de atuação, a gente tem vários, projetos realizados. Aqui na universidade foi uma novidade, e eu queria saber a sua percepção técnica dessa tecnologia, essa percepção do Lindomar no dia a dia, ali, na prática, junto com o histograma e esses dados. Qual foi a sua percepção como professor
sobre a tecnologia 3TC aplicadas em aviários. Ricardo, foi a primeira experiência mesmo que eu tenho com o material da 3TC, né, e ele não me surpreendeu, eu já esperava um resultado bom, e eu estou muito satisfeito, realmente. Ele cumpre aquilo que ele promete, né. Em todas as nossas conversas aí antes Sim. da instalação, a gente tinha uma perspectiva de melhoria do ambiente ali, por todos os aspectos que a gente já Uhum. discutiu, e de fato isso acontece, o ambiente está mais estável, né, a gente tem a vantagem pelo menos o material que a gente utilizou ali, ele é reflexivo, então a gente tem controle de iluminação também mais adequado ali dentro do galpão. E em termos de instalação, quero aqui fazer um reconhecimento à equipe da 3TC que vem Ah, instalar o tá. material. Pessoal, super caprichoso, instalaram de maneira muito rápida, acho que foram 2 dias aí, o Uhum. galpão estava pronto, né. Não achei que é um equipamento que demande muita dificuldade, Uhum. no momento da instalação, né, ele precisa de uma estrutura de arame ali para sustentar, mas algo simples, acho que talvez até mais fácil do que os outros tipos de Uhum. de de forração que a gente tem no mercado atualmente, né. E estamos no primeiro lote, né, vamos ver, ao longo do tempo como é que o material se comporta e fazer outros experimentos e trazer mais informação técnica aí com qualidade. Mas o que eu posso te afirmar agora é que realmente a gente está tendo resultados bem positivos e estou bastante satisfeito com o Legal. comportamento da forração. E eu fico feliz por essa percepção, por esses dados técnicos, de poder contribuir como fornecedor, e fazer parte da história do Lapé. Esse é um dos nossos objetivos como Grupo 3TC, é a gente fomentar o estudo acadêmico, o estudo técnico, a elaboração de artigos científicos. E eu queria perguntar, já que vocês tiveram uma percepção, ao meu ver, positiva sobre o isolamento térmico 3TC, como que vocês veem essa parte do controle de ambiência com o isolamento térmico para a mentalidade dos produtores? Ainda é algo, a ser trabalhado? Você acha que já tem uma mudança de mentalidade? Como vocês veem essa perspectiva tanto de mercado quanto da parte da academia, dessa percepção que a estrutura faz diferença na ambiência, que o isolamento térmico, seja ele acima da lona ou abaixo da lona, ou o que a gente puder fazer de melhoria de isolamento térmico com novas tecnologias, como que vocês veem essa adesão à inovação na avicultura? Vamos começar. Eu acho que do ponto de vista técnico não há dúvidas, né, tudo que se faz em termos de isolamento é favorável à melhoria do desempenho dos animais e é Uhum. favorável à lucratividade maior do meu sistema produtivo, né. Não acho que a gente tenha eu enxergo o produtor de aves como um produtor bem mente aberta Sim. a novas tecnologias. É muito comum a gente ver grandes integrações, agroindústria testando diferentes equipamentos e os produtores tendem a aceitar bem essa situação e tendem a buscar novas tecnologias para Aham. melhorar o seu sistema produtivo, né. Talvez eu acho que a grande dificuldade, se é que ela existe em algum local, é a parte de conciliar o gasto maior para um sistema mais robusto de isolamento com as perspectivas de lucratividade do meu sistema produtivo, né. Sim, Talvez eu não vejo dificuldades de entendimento sobre o aspecto técnico, sim. mas a parte financeira ainda pesa bastante. A avicultura é uma cadeia que ela, individualmente, cada animal fornece um lucro muito pequeno para o produtor, né. A lucratividade ela acontece quando eu coloco isso dentro de uma métrica de volumes grandes produzidos. Isso tem que ser bem ajustado, talvez seja um dos gargalos que a gente tem em É, termos construtivos, em termos de equipamentos. eu acredito que o calor é um dos custos ocultos que mais impacta o produtor. Com certeza. E às vezes ele é não mensurado, às vezes a gente se preocupa muito com a umidade, com a temperatura, o controle interno e pouco com a estrutura, pouco com o isolamento térmico, que pode ser um grande aliado financeiro, um grande aliado nessa parte de eficiência, se o isolamento térmico for um isolamento que trabalhe tanto para o frio quanto para o calor, que seja um isolamento térmico que vai controlar essa parte da irradiação e não funciona como uma esponja que vai absorver, mas sim como um espelho que vai refletir. Que realmente trabalhe como uma garrafa térmica e impeça a temperatura externa de influenciar a temperatura interna. Então eu queria saber também, de você agora, Lindomar, essa parte do isolamento térmico na avicultura, essa parte
financeira que a gente está falando ali, que no final do dia, a gente está falando de taxa de eficiência, a gente precisa melhorar. Como que você está vendo no campo ali, pela sua experiência que você teve, essa parte do investimento em isolamento térmico como um retorno financeiro para o produtor? Complementando, né, como o professor Bruno falou, eh, às vezes o produtor ele é mente aberta, né, pra questão de tecnologias, mas às vezes de imediato ele: "Não, mas eu vou fazer aqui mais um investimento, como é que vai ser esse retorno financeiro, né?". Aham, Mas é uma coisa assim que a gente precisa comprovar com fatos e dados, né, então, não só também na parte do retorno financeiro, como a gente vê que realmente a gente tem um retorno financeiro positivo ali, né, a gente vai ter um melhor desempenho ali desses animais, como também a gente controlar ali tudo que tá, essa ambiência dentro do aviário, não só também para os animais, né, porque quando a gente pensa: as aves ela tem um ciclo de vida muito curto, mas e a pessoa que está ali dentro, né, fazendo aquele manejo diário? Aquela pessoa vai passar, entra lote, sai lote e a gente vai ter ali o mesmo funcionário, né. Tem funcionários na avicultura que tá por 10, 20, 30 anos. Então a gente precisa pensar também na qualidade de vida dessas pessoas. Então, essa pessoa que trabalha ali fazendo manejo das aves, manejo de cama, né, aquilo que o professor falou anteriormente sobre a questão da poeira dentro do aviário, então a gente pode observar que essa parte ali do isolamento térmico, né, que a gente consegue controlar ali melhor de uma forma mais uniforme, tanto a parte de temperatura, a parte de umidade dentro do aviário, quando a gente consegue fazer esse controle de uma forma mais efetiva, a gente vai estar diminuindo ali o impacto para aquele funcionário que está dentro do aviário fazendo esse manejo diário, né. que legal, que legal. A gente está caminhando já para o final dessa entrevista, eu queria fazer mais 2 perguntas para vocês. E a primeira pergunta, a gente estava falando aqui sobre o conforto térmico e o conforto humano, como que o isolamento térmico ele consegue ajudar tanto, nas pessoas que trabalham no galpão, quanto dos animais, o bem-estar e também, no final do dia, esse retorno financeiro, com a redução da amplitude térmica, com a redução do estresse térmico, aumento da conversão alimentar, todos os fatores que o isolamento térmico ajuda o produtor, ajuda a indústria e ajuda a cadeia da avicultura. Então eu queria perguntar para vocês o que que vocês diriam para um granjeiro ou para a indústria ou para a avicultura em geral, sobre o investimento do isolamento térmico como um aliado na luta contra os impactos do calor, como um aliado às mudanças climáticas que a gente está vindo. Qual que seria a opinião técnica de vocês sobre esse tipo de investimento? Eu 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 tenho uma visão que hoje em dia não podemos pensar mais em avicultura industrial, avicultura de grandes volumes, sem pensar em altos investimentos, sem pensar em investir em equipamentos de qualidade, em sistema de isolamento de qualidade. É só assim que a avicultura, pujante, aquela que a gente vê no agronegócio como sendo responsável por boa parte do saldo positivo do nosso PIB, Uhum. vai se sustentar, né. Essa ideia de que a gente vai, conseguir manter nossos índices sem fazer investimento, ela ficou para trás. Eu acho que isso já está claro na cabeça de todo mundo. Eu acho que o que acontece às vezes, voltando um pouquinho na pergunta Uhum. anterior, essas tecnologias todas elas são relativamente antigas já no mercado, mas nem tanto. Se a gente pensar, eu formei na minha graduação em 2005. Eu lembro que quando eu formei, eu fui para o campo fazer meus primeiros estágios, participar da agroindústria, e foi quando a gente estava começando a trazer para o Brasil as tecnologias de galpão pressão negativa. Até então, 90% da avicultura era pressão positiva. O que que aconteceu? Muita estrutura foi adaptada. Essa estrutura veio de países de clima temperado, veio dos Estados Unidos, veio da Europa, e a gente foi adaptando essa Uhum. estrutura toda para o Brasil. Quem pegou esse início, vamos pensar no produtor mais antigo, Sim. ele viu adaptações que não foram bem sucedidas, provavelmente. E talvez isso tenha criado um pouco de resistência nele. Uhum. Por isso que eu sou muito a favor do investimento em equipamentos adequados, em tecnologias de isolamento, inclusive, com o parecer técnico adequado. Acho que aí Legal. entra o papel do lado do corpo técnico da 3TC, né. Sim. Nós que somos da área de biologia, a gente entende os mecanismos de troca de calor do animal, as respostas fisiológicas, mas do ponto de vista da engenharia do processo, do que colocar e como quantificar exatamente o que é necessário para manter a temperatura que o animal precisa ali dentro,
Eu acho que, nesse aspecto, eu acho que a gente precisa ainda de 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 um apoio técnico mais estruturado, principalmente para esse pessoal que pegou essa fase de adaptação, que acabou trazendo, às vezes, um impacto negativo na visão do produtor em relação a quanto ele deseja investir, né. Uhum. Eu não tenho dúvidas de que o investimento se paga, se bem planejado, se bem organizado, com o apoio de uma equipe técnica que que planeje toda a estruturação mínima necessária ali. Tenho certeza que isso é um investimento super interessante para a indústria avícola incorporar, né. Que legal. E aquela questão também, né, aquele produtor que ele não está ali com mente aberta de investir ali na tecnologia, ele vai ficando para trás, né. Então, se a gente for pensar, como como o professor falou, né, há 20 anos atrás a gente tinha um maior percentual de tecnologia de pressão positiva. Aqueles produtores que não estavam ali adeptos, né, ao investimento, a aderir ali a essas novas tecnologias, ele vai ficando fracasso, porque o animal ele tem a sua exigência. E se eu não garanto, né, não consigo controlar a ambiência ali dentro do meu aviário, eu vou estar comprometendo ali o desempenho daquelas aves ali no interior do galpão. Então o produtor que ele pensa só no agora, né, o que que ele vai ter que gastar agora e ele não pensa lá na frente, ele vai ficar para trás. E os produtores que estão ali, né, adeptos ao investimento, vai sair na frente. Esse é um ponto importante, é um É. investimento pensando também no futuro, né. Sim. O melhoramento genético dos animais vai continuar incorporando maior velocidade de ganho de peso, melhores índices de conversão alimentar. O animal cresce mais rápido, ele demanda mais nutrientes, ele aumenta a sua taxa metabólica, ele tem mais dificuldade de lidar com o excesso de calor. Então a gente tem que melhorar A gente tem que e por isso melhorar. temos que melhorar a É um nossa estrutura, né. é um caminho que não tem volta, é Legal. uma constante, a gente sempre vai ter que pensar em tecnologias que vão atender às necessidades do animal do futuro. Mas obrigado, Valeu, viu. eu que agradeço. Ótimo bate-papo, obrigado, bom. Bruno Domar. Show de bola, viu. Obrigado por tudo.